Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito, o qual nós fazemos parte dele. Você aí, aonde você se encontra neste momento, em qualquer lugar do planeta Terra, que a paz de Deus esteja com você. Mas a paz de Deus, não a paz que o homem dá. Chame ele o nome que você quiser. Ele é um Deus único, Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez, escreva aí, nos ajuda na nossa pesquisa. Por este grupo, O Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz. Nós não somos uma religião, não. Não é uma igreja, nem uma casa espírita, não. Nós somos um grupo de pesquisa, GK, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Nós fazemos pesquisa, nós pregamos o Evangelho de Jesus. Porque só o Evangelho de Jesus, o primeiro Consolador, pode trazer paz para a humanidade. Pode unificar o mundo, coisa que a igreja, a religião, os políticos nunca conseguiram na história da humanidade. Eles não vão conseguir. Não conseguem porque eles não mudam. São egoístas, orgulhosos, preconceituosos. Principalmente as religiões são preconceituosas. Preconceito separa em vez de unir. O mestre de Nazaré nos alertou. Reino dividido não subsistirá. Nós estamos gravando hoje mais um capítulo do estudo Além da Vida. Nosso Lar. Hoje nós vamos gravar o capítulo 13. Capítulo 13 é a visita ao consultório de Clarencio. Logo de manhã, quando o amigo de André Luiz, Lisa, chega, ele percebe. Ele já conhece bem André Luiz. E os espíritos, eles são do pensamento. Então, quando ele está fazendo os afazeres dele, ele pergunta, André, tem mais alguma coisa lhe preocupando? Aí André Luiz pega e fala, amigo, é o seguinte, eu já estou bem, eu já estou sentindo enfadado. Eu gostaria de pagar o bem que eu estou recebendo. Mas eu já percebi que aqui, o enfermeiro, ele sabe muito mais do que o médico da terra. Porque o médico daqui, vocês, enfermeiros, vocês trabalham mais com o espírito, com o amor, do que com a ciência. Lá, na terra, as nossas respostas estavam nos livros das faculdades. Eu gostaria de fazer alguma coisa, mas o que fazer? Se o meu conhecimento não tem como começar aqui. Lisa dá uma parada, faz um silêncio por alguns segundos, olha para ele e diz, é isso daí, André Luiz. É assim que se faz. Eu aconselho você ir até Clarencio. Ele está sempre preocupado com você.
Ele está sempre perguntando de você como é que você está indo. Vai até ele, pede um conselho para ele. Certamente ele saberá o que fazer. Aí eu vou fazer isso. Ainda hoje eu vou marcar audiência com ele. Faça isso, André. E você verá o que pode fazer depois. Procurando os responsáveis, ele ficou sabendo que o ministro Clarencio iria receber ele na manhã seguinte, logo cedo. Ele então ficou ansioso, passou a noite na expectativa, né? Até que enfim eu vou arrumar um serviço, né? Para refrescar a minha cabeça, para ocupar a minha cabeça, para esquecer um pouco da família, né? Porque o problema dele era a família, era os filhos. Logo de manhã, foi até o escritório de Clarencio. Chegou lá, Clarencio já estava lá, atendendo os casos mais especiais. E tinha 3 pessoas quando ele chegou. Quando o Clarencio terminou de atender os casos especiais, então chamou. Ele achou interessante, né? Chamou 2 pessoas, os 2 primeiros. Aí depois, Lisa explica para ele. É uma técnica que ele usa. Porque ele levando 2 pessoas para atender, o que ele ensina para um, serve para o outro. Então, ele faz 2 ensinamentos para 2 pessoas no mesmo tempo. Experiência de um serve para o outro. É uma técnica boa. Passou alguns minutos, ele chamou ele. E uma senhorinha de idade, e ele, quando ele chegou, Clarencio atendeu com todo o carinho, com aquela atenção especial, atendeu primeiro, não. É a sequência, aquele que chega primeiro. Então nós chamamos a atenção de uma coisa, percebe que André Luiz fala que quando ele chegou lá, Clarencio já estava lá na hora marcada. Você percebe a situação, principalmente para ele, que era médico na Terra, né? Porque hoje, aqui na Terra, o cidadão levanta às 5 horas, 6 horas da manhã, entra na fila. Lá na friagem, às vezes com criança doente, com idoso doente, para marcar uma consulta com o médico. Quando for lá para as 8 horas, 7 horas, 8 horas, chega o funcionário público. Até que ele se prepara, né? Toma um cafezinho, conversa, conta as novidades entre ele, aí ele começa a chamar as pessoas. O médico vai atender lá depois das 9 horas. E depois das 9 horas que o médico atende, ele nem olha para o paciente, ele fica olhando no computador. E você vai fazendo a pergunta, você vai respondendo, de repente ele passa a receita do que você precisa. Não examina. Clarencio estava atento do que a senhora. Então ela começou, senhor, eu não aguento mais a saudade, a ociosidade da minha família. Eu deixei 2 filhos na terra. Eles estão passando por dificuldade. Eles estão sendo oprimidos. Estão sem direção. Eles estão precisando da minha ajuda. Deus, eu sei que Deus sabe de todas as coisas. Eu sei que Deus é todo-poderoso e que tudo está sob o seu domínio. Mas eu sou mãe.
Eu quero ir cuidar dos meus filhos. Eu mesmo estar junto deles, para ajudar eles. Clarence ouvia atentamente. Quando ela terminou, ele disse, a amiga disse que Deus sabe de todas as coisas, que Deus está por dentro de todas as coisas. Então, o que é que eu posso lhe fazer para você? Eu quero ir cuidar dos meus filhos. Eu mesmo ir estar com eles, cuidar deles, ajudar eles. Então, preste atenção de uma coisa, né? Você que assiste o filme, você acha interessante, porque Clarencio está digitando no computador. 1934. Não existia internet. O computador era coisa rara. Lá, no nosso lar, já tinha internet. A capivara dela, a ficha dela estava ali. Mas ele não ia pelo que estava escrito ali. Ele queria ouvir da boca dela. Então pergunta, há quanto tempo a senhora está aqui? Aqui se diz que a senhora foi acolhida dos umbrais inferior há mais de 6 anos. Quanto tempo, quantos bônus hora a senhora tem? A irmã tem. Ela disse, 304. Percebe, irmão? Mais de 6 anos de trabalho, só tinha 304 horas de trabalho. Percebe, minha irmã? Com todo esse tempo, com esse pouco de trabalho, como é que a senhora quer requisitar uma missão tão importante? Por que a senhora não para em lugar nenhum? Porque quando a senhora recebeu alta, eu requisitei para a senhora trabalhar na portaria, junto com a segurança. Com pouco tempo, a senhora saiu de lá. Por quê? Ah, lá? Quem que aguenta lá? Aqueles espíritos malignos, trevosos, mal educados. Não tem quem aguentar. Eu ia ficar louco lá. Tudo bem. E quando eu requisitei para você, naquele departamento de informação, para você fazer limpeza. Lá também foi muito... também não é impossível trabalhar lá, senhor. Fazer limpeza no meio daqueles espíritos atrasados, falando palavrão, zombando. Não deixa ninguém em paz. Eu não suportei, não. Tudo bem. Aí então a senhora foi requisitada para trabalhar no departamento de pesquisa. Apenas estudar, pesquisar, fazer alguma sugestão. A senhora trabalhou alguns dias e pediu repouso. E está lá até agora, no recanto de repouso. Irmã, dar autorização para a senhora ir cuidar dos seus filhos é a mesma coisa de mandar uma paralítica para cuidar deles. A senhora não cuida de si mesma. Como é que a senhora vai cuidar? A senhora tivesse pelo menos alguém aqui. A senhora tem algum amigo, algum companheiro de trabalho aqui que pode lhe acompanhar? A senhora não tem, aqui não consta ninguém a seu favor. Em todos os lugares que a senhora passa, a senhora só fez inimigo. A senhora não tem comunicação com ninguém, não tem afinidade com ninguém.
Então aquela senhora começou a chorar. André Luiz, então, ficou preocupadíssima. Com a firmeza, ele fazia um juiz de Clarence. Agora ele estava pensando, porque às vezes nós pensamos que mentores espirituais, ele passa a mão na nossa cabeça. Não, filhinho, está tudo bem, vamos lá, eu vou te ajudar. É sim quando sim e não, como disse o Mestre Jesus. André Luiz fala que não saiu de lá correndo porque não tinha jeito. O que ele ia falar? O que ele ia apresentar? Aquele homem é justo, puro, mas é sincero. Ele encarava, falava olhando nos olhos. Não tinha como disfarçar. O capítulo 13 do Nosso Lar, que é o que nós estamos gravando, termina por aqui. Nesse não tem o diálogo de André Luiz com o ministro Clarence. No próximo capítulo, nós vamos falar, ouvir, examinar o que foi que André Luiz falou para ele, o que é ele, qual foi a proposta que ele deu para André Luiz. Querido irmão, querida irmã, você que segue os nossos estudos, percebe que nós procuramos fazer o melhor. É muito difícil para um deficiente visual trazer as coisas na íntegra. Se você se interessa, acha importante esse estudo, compre o livro, abaixe o livro na internet, assista o filme. O filme está na internet. O livro é um best-seller, o Nosso Lar. Estuda, porque você tem muito que aprender. Porque um dia você vai estar numa colônia espiritual. Você tem que saber como funciona o outro lado da vida. Aqui se dá um jeitinho, né? Aqui, se você for amigo do rei, você tem bastante regalia. Se não, você tem que suar. No plano espiritual, existe 2 senhas para vencer: trabalho e humildade. Se você não tiver humildade, se você não tiver trabalho, você não vai para o inferno. Você não volta para o umbral, não. Percebe? Essa nossa irmã está 6 anos lá. Mais de 6 anos, né? Ela não foi expulsa. Só que ela é colocada de lado. Ninguém perturba ela, deixa ela à vontade. Até quando? Ela está na área de repouso. É bem cuidado. É cuidado como qualquer outra. O mesmo tratamento que ela recebe, o trabalhador vai receber. Só que o trabalhador tem uma coisa: cada hora de trabalho ele tem o bônus hora. André Luiz não foi lá pedir um favor para ele. André Luiz estava desejando pedir para visitar a família. Dá um pulinho lá em casa para ver como é que estavam as coisas. Lisa dizia: André, pensa em você primeiro. Renova. Aprenda a viver. Aprenda a nova vida. A experiência da nova existência. O futuro, você resolve mais tarde. Tenha paciência. Lembra que agora você sabe que você é um espírito eterno. Irmão, irmã, você é eterna. Não é eu que estou falando, não foi Chico Xavier que gravou, não, que inventou isso, não. Foi Jesus. Jesus provou que somos eternos. Jesus provou a imortalidade da alma. Jesus provou que a morte não existe. O que é que você está esperando? Confiando no homem?
Há 2024 anos, o Senhor Jesus nos alertou. Conhece a verdade que ela te liberta. Se Jesus está dizendo para nos libertar, porque ele estava dizendo para nós que nós somos presos, somos escravos da religião. A religião, a igreja é uma senzala, os políticos, a política do homem. Quanto menos você entender, melhor para ele te manipular. No plano espiritual você não é manipulado. Lá não tem dominador. Trabalho e humildade. Essas duas coisas andam junto. Percebe que a irmã, além de não trabalhar, ela não era humilde. Ela não faz amizade com ninguém. Não tem comunicação com ninguém. Você que não consegue viver em harmonia com a comunidade, é melhor você rever a sua existência. Você tem que aprender. Ah, mas a minha família é insuportável. Foi para isso que você veio para cá. Foi para isso que você veio a esta existência. Você não veio aqui em campo de férias, não. Aqui é o educandário. Quando você vai para um colégio, onde você é internado num colégio, você não vai lá para ficar dormindo, lendo, no bem bom, não. Você vai estudar matérias difíceis, porque você tem um tempo determinado para você pegar o diploma. Mas para receber essa diploma, essa coroa, você tem que chegar no final e vitorioso, como Paulo disse. Venci a competição, consegui a coroa e estou voltando para casa com a fé que permaneceu em mim e eu volto para casa com ela. Querido irmão, querida irmã, se você gosta dos nossos estudos, escreva aí, faz comentário, faz pergunta. Porque o que nós queremos fazer é pregar a verdade, dar a certeza para você que você não é daqui. Responder a pergunta: quem somos, de onde viemos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. Você sabe o que você está fazendo aqui? Você sabe por que você sofre? Não é castigo de Deus, não. O sofrimento, a luta é por causa de você mesmo. Raciocina. Um plano não deu certo, faça outro. Seja melhor hoje do que você foi ontem. E amanhã seja melhor do que você é hoje. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um evangelista. Sou apenas um administrador desse grupo. E venho convidar a você. Ajunta-se a nós. Faz um comentário aí. Se você não concorda, questiona. Mas coloca a sua ideia melhor para nós, que nós modificaremos. Porque nós não somos donos da verdade, não. Nós procuramos a verdade. Porque Jesus diz: conhece a verdade e ela te liberta. É o que nós estamos fazendo. Querido irmão, querida irmã, Jesus te ama. Nós também te amamos muito. Eu sou Francisco Pedro. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.